noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por tudo que já aconteceu até este momento do culto, pela adoração, pelo culto que estamos prestando a Ele, que é o único digno de receber honra, glória e louvor. E continuaremos agora adorando ao Senhor, recebendo a instrução da palavra de Deus. Nessa noite, encerraremos a série que iniciamos no mês de fevereiro, Salmos, Bálsamo para o Coração. E nós leremos juntos o Salmo de número 146. Que Deus abençoe também aqueles que nos acompanham pela transmissão do YouTube da nossa igreja, irmãos e irmãs de outras igrejas, irmãos aqui da nossa igreja que não podendo comparecer presencialmente, estão acompanhando em seus lares, ou você que recebeu o link deste culto, é a primeira vez que está nos acompanhando, seja bem-vindo e que a palavra de Deus fale ao seu coração nesta noite. Salmo de número 146. Leiamos, igreja. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, mais uma vez foi lida diante da Tua igreja, do Teu povo reunido nesta noite. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie com o Teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para compreendermos as maravilhas da Tua palavra neste salmo que acabamos de ler. Portanto, Senhor, a começar em mim, que já estou meditando neste salmo há vários dias, mas ainda aqui, mesmo no púlpito, diante do Senhor e da igreja, o Senhor ainda pode continuar desvendando os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei nesse salmo. E que o meu irmão, a minha irmã, nesta noite aqui também tenha essa experiência, Senhor. Desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não é o primeiro salmo que já estamos trabalhando aqui nessa série sobre louvor. Na semana passada nós meditamos no Salmo 113, mas eu trabalhei rapidamente ali a questão da aleluia, que aparece no Salmo 113, e neste salmo também, iniciamos aí no verso 1 e encerramos o versículo 10 com essa exclamação, aleluia. E essa expressão tem um significado, e ela é muito importante. Talvez daqui para frente, se você já não sabia disso, saberá agora. Todas as vezes que você ler um salmo que começa com aleluia, termina com aleluia, ou alguns salmos só iniciam com aleluia, ou outros só encerram com aleluia, lembre-se que esse aleluia não é apenas algo para chamar a sua atenção, mas é um convite, é uma convocação de Deus para o seu povo. Na verdade, o que é que significa a palavra aleluia? Todos nós devemos louvar ao Senhor. Essa é a ideia. Venham, meus filhos, louvem o meu nome, louvai ao Senhor,
Portanto, é uma pena que esta palavra, esta expressão tão conhecida entre nós, tem sido banalizada. Aleluia! Nós falamos muitas vezes essas palavras. Um dos cânticos que entoamos, ali sim, de forma correta, fala para nós da aleluia. O hino que nós entoamos, louvor e glória, fala de aleluia. Toda honra e toda glória rendemos a Ti, Senhor. Mas eu fico triste quando eu vejo até em canções seculares, pessoas olhando, colocando a palavra aleluia, que soa até bonitinho na melodia, mas que não tem nada a ver com o que aquela música está ensinando. A pessoa fala aleluia na música, mas a música não está levando ninguém a adorar e louvar o nosso Deus. Nós temos um grupo de salmos, irmãos, no saltério, que começa sempre com essa expressão, com essa exclamação. Depois vocês podem estudar. Lá no início, no meio ali do salmo, nós temos o salmo 104, 105 e 106. Estes salmos também, às vezes, eles apenas encerram com a palavra aleluia. A convocação, todos vocês louvem ao Senhor. Depois nós temos também no grupo dos salmos que lemos semana passada, Salmo 111, Salmo 112, Salmo 113, exceto o Salmo 114, vamos para o Salmo 115, 116, 117. Todos esses salmos ou iniciam, ou terminam, ou iniciam e terminam com essa palavra, aleluia, todos vocês devem louvar ao Senhor. E o último grupo do saltério se encontra a partir do salmo que nós acabamos de ler. Os últimos 5 salmos do saltério, o Salmo 146, o Salmo 147, o Salmo 148, 149 e o 150, todos eles nos convidam a louvar ao Senhor. Aleluia! Começa e termina com essa expressão. Assim como, infelizmente, às vezes usamos inadvertidamente a palavra amém, como se ela fosse uma pergunta. Amém não é pergunta. Amém é afirmação. O que significa a palavra amém? Assim seja. E eu já cometi esse erro, é possível que eu ainda cometa. Às vezes, no afã de conversando com a igreja, a gente diz, amém, irmãos. Você já viu alguém falar assim? Eu já falei. Mas amém não é pergunta. Amém é certeza. Amém é afirmação. Assim seja. A mesma coisa, não saia dizendo por aí, aleluia, 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 aleluia. Você não sabe o que você está dizendo. Aleluia é a convocação do Pai Celestial para o seu povo louvar o seu santo nome. E é interessante que este salmo que começa com este aleluia e termina com este aleluia, de repente, o autor humano desse salmo, ele vai contar a sua experiência. Nos 2 primeiros versos, ele conversa, ele dialoga com a sua própria alma. Olha só, e eu quero te convidar a ler comigo mais uma vez os versos 1 e 2. Vamos ler? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Este salmista, esse adorador do Senhor, que está sendo usado por Deus para convocar o povo para louvar ao Senhor, ele diz, como é que eu posso convocar o povo para a adoração, para o louvor coletivo e comunitário, se eu não der o exemplo? Bem colocado pela nossa irmã Sara. Aqui, queridos, para muitos deve ser o início da adoração da semana. Alguns até dizem, não, é o ápice. Eu já adorei o Senhor a semana inteira e no domingo eu vou dar a entrega, vou oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o meu culto ao Senhor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Algumas pessoas às vezes dizem assim, hoje eu não estou com vontade de cantar, pastor. Hoje não tenho motivos para cantar. Se você é de Jesus, se você foi alcançado pela maravilhosa graça de Jesus, nós deveríamos cantar sem parar. Pode parecer exagero da minha parte. Talvez nenhum de nós, nem eu mesmo, conseguiria começar a cantar agora e só parar quando o Senhor Jesus me levar. Mas a nossa vida toda deve louvar ao Senhor.
O meu corpo deve louvar ao Senhor, a minha mente deve louvar ao Senhor, as minhas palavras devem louvar ao Senhor, as minhas atitudes devem louvar ao Senhor. E o interessante nesses dois versos é que inicialmente o salmista fala para a sua própria alma, uma conversa dele consigo mesmo. Ele diz: ó minha alma, louve ao Senhor. Você já fez esse convite para você mesmo? Não precisa ninguém fazer, nem o seu pastor, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem o seu melhor amigo, mas você mesmo, olhando para dentro de si, diz: ó minha alma, vamos louvar ao Senhor. E é interessante que no verso 2 ele diz: em que intensidade eu farei isso? E em quanto tempo eu farei isso? E ele diz aí: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Infelizmente, algumas pessoas mudam esse versículo. Algumas pessoas leem assim: louvarei ao Senhor durante alguns momentos da minha vida. Tem gente que não louva ao Senhor todo dia. Tem gente que não louva ao Senhor se estiver passando por determinadas situações. Mas o salmista está dizendo para nós nessa noite: louve ao Senhor durante toda a sua vida. E isso significa o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Com sol, com frio, com calor. Enfrentando enfermidade, enfrentando adversidade, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo traído. Louve ao Senhor durante toda a sua vida. Eu não sei quantos dias eu ainda vou viver. Deus me concedeu mais um ano, há alguns dias atrás, 54 anos. Eu não sei quanto tempo ainda eu viverei nessa terra, ou se o Senhor Jesus voltará nessa minha geração. Mas eu peço ao Senhor que dos meus lábios, da minha vida, eu o louve todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Coloque esse propósito. Fale: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou pecadora. Tem vezes que a tristeza assalta o meu coração, tem vezes que o desânimo me domina, tem vezes que eu perco o ânimo, tem vezes que eu perco a força, tem vezes que os problemas me sufocam, mas não permita que você pare de louvar ao Senhor. Vamos cumprir esse texto. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. E é interessante que o louvor, para aqueles que tiveram a honra e o privilégio de nascer na casa de Deus, no Evangelho, como temos algumas crianças aqui na igreja, e alguns que estão já maiorzinhos, mas que tiveram esse privilégio, de certamente escutarem louvores e hinos no ventre da mãe, de crianças de peito, né, de pequeninos e crianças de peito, suscitam o perfeito louvor. Que privilégio! Eu já contei isso para alguns irmãos aqui, certa feita numa igreja, na hora do encerramento da escola dominical, como hoje aconteceu pela manhã, as crianças vieram à frente para cantar. E um senhor que estava sentado na igreja, recém-convertido, começou a chorar. E ele chorava compulsivamente, vendo as crianças cantando. E alguém o interpelou, falando: por que o irmão está chorando? Ele falou assim: é muito lindo ver essas crianças louvando a Deus, mas eu estou chorando por um outro motivo. Por que eu não conheci Jesus quando eu era criança? Porque eu queria cantar para Jesus desde a minha tenra infância. Se você tem esse privilégio, se você tem o seu pequenino, a sua pequenina, que você está aí carregando nos seus braços, louve ao Senhor com ele, para que quando ele crescer, ele vai continuar dizendo e vai testemunhar: eu aprendi a louvar a Deus com o meu pai, eu aprendi a louvar a Deus com a minha mãe, eu aprendi a louvar a Deus vendo a minha avó cantar na cozinha, eu aprendi a louvar a Deus no colo do meu avô, eu aprendi a louvar a Deus na casa de Deus. Louve ao Senhor durante toda a sua vida, porque nós fomos criados para o louvor. Mas esse salmo vai trazer para nós agora um alerta. Estamos vivendo tempos difíceis no nosso país e no mundo. E é uma pena, e eu falo isso como pastor, mas falo isso com muita tristeza. Sobretudo em anos eleitorais, eu vejo um movimento entre nós, às vezes, que não me agrada. E eu acho que não agrada a Deus, principalmente. Nós nos apegamos a tantas ideias, a tantos movimentos, e alguns são capazes de dar a vida por uma ideologia, por uma ideia, por um movimento.
E quando você percebe que aquela pessoa em que você depositou toda a sua confiança, ela trai a sua confiança, você fica como quem tirou o seu chão. E você fica dizendo um para o outro: poxa vida, de novo, não é possível, o nosso Brasil não aprende. A gente confia numa pessoa, a gente deposita confiança nela, e vai lá a pessoa e mete os pés pelas mãos, e rouba, e engana, nos trai. Não deveria ser novidade para você isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus já nos fala sobre isso. Olha o que está escrito aí no verso 3. Parece que ele vai fazer um interlúdio aqui dentro do Salmo falando de louvor, mas é importante você louvar ao Senhor, mas com a perspectiva correta. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Em quem você tem depositado a sua confiança? No homem? Nas instituições? Nos governantes? Você pode e deve orar por eles. Devemos desejar o melhor, não devemos ser pessoas pessimistas. Ame o seu país. Ore pelos seus governantes, por aqueles que Deus colocou para dirigir a nossa pátria, o nosso estado e a nossa cidade. Mas você não pode confiar neles. A sua confiança, a sua esperança tem que estar naquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o magistrado dos magistrados, o juiz dos juízes. Este sim merece a sua confiança e o seu louvor. Talvez eu esteja dizendo algo que você não concorde em alguma medida, mas eu já me frustrei por depositar a confiança num homem, ou até numa mulher, que estava num posto de governo, de autoridade, e falei: agora vai dar, nós vamos vencer, agora a esperança vai vencer, agora a verdade vai prevalecer. Aí daqui a pouco, estamos conversando nas rodinhas por aí: você viu, tudo farinha do mesmo saco. Quem é o seu príncipe? Em quem você confia? Querem ver uma palavra paralela a esta? Vamos lá no livro de Jeremias, vamos voltar aqui, tá, queridos? Jeremias capítulo 17. Você já leu essa passagem, mas ela é oportuna. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 7. Se for possível, se o texto for projetado, eu quero convidar a igreja para ler comigo. Vamos lá? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mais uma vez o 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Em quem você confia? Eu li um livro há muitos anos, que eu confesso que eu demorei para comprar esse livro por causa do título dele. Eu não sei se em inglês esse livro tem esse mesmo título, mas eu achei tão ousado a editora colocar aquele título naquele livro, que por muito tempo, por isso que a gente tem que tomar cuidado para não julgar o livro pela capa. Eu deixava aquele livro na prateleira, toda vez que eu entrava numa livraria evangélica, eu falava assim: que ousadia, não vou comprar esse livro. O título do livro era Decepcionado com Deus. Aí eu pensei: como assim? Tem alguém na face da terra que teria coragem de dizer que está decepcionado com Deus? Se falasse assim: eu estou decepcionado com meu pai, com meu pastor, com a minha esposa, com meu esposo, com os meus governantes, mas decepcionado com Deus. Aí é claro que eu venci esse meu preconceito e comprei o livro. Aquele título chocante era para chamar a minha atenção, e certamente chamou a atenção de todos que leram aquele livro. E eu recomendo, viu? Se você quiser entender um pouquinho, algumas perguntas que nós não fazemos em voz alta, mas que muitas vezes fazemos no coração. Deus esqueceu de mim. Deus é injusto. Ele não está peleiteando a minha causa. Deus não me ama. Às vezes essas coisas vêm ao nosso coração, embora saibamos que elas todas sejam
mentirosas. Eu posso me decepcionar com você, e você certamente poderá se decepcionar comigo, mas jamais com o nosso Senhor. A sua esperança está sendo depositada em quem? No homem? Nas instituições? Eu quero te dar um alerta que serve para hoje, para amanhã, até a volta de Jesus. Se você continuar confiando em príncipes e em filhos dos homens, em quem não há salvação, em quem na hora que chega o dia da morte deles, sai o Espírito e eles voltam ao pó, você vai continuar depositando a sua confiança num lugar que não é seguro. Mas se a sua vida está pautada no Senhor, e Ele é a tua esperança, e é nele que você deposita toda a sua confiança, você jamais será frustrado. E você continuará louvando ao Senhor enquanto você viver, enquanto você estiver na presença dEle. Portanto, esse salmo, voltando lá agora no Salmo 146, ele na sequência diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Olha a correlação com o texto que nós acabamos de ler lá em Jeremias 17, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Mas por que a minha esperança precisa estar calcada nesse Deus? O que Ele fez? Quem é este Deus que merece a minha confiança, que deve ser a minha única esperança? E aqui o texto diz alguns atributos dele. Esse é o Deus Criador. Ele fez os céus e a terra, verso 6. Ele criou o mar e tudo que neles há, e Ele mantém para sempre a sua fidelidade. Nós devemos louvar ao Senhor durante toda a nossa vida, não confiando nos príncipes, não confiando nos homens, mas confiando no Senhor, porque Ele é o nosso Deus Criador. O nosso Deus justo, que faz justiça, conforme nos diz no verso 7, aos oprimidos. O nosso Deus é provedor, é Ele que fornece o pão que você come todo dia. Você pode às vezes achar que é a sua força, que é a sua capacidade que faz você trazer o arroz, o feijão, o bife, o ovo frito para a sua panela, para a sua mesa. É o Senhor que te dá a condição de trazer o alimento para dentro de casa. Ele é o teu provedor. E esse salmo então me convida a louvá-lo, a engrandecê-lo, a dizer para a minha alma: louva, ó minha alma, ao Senhor. Eu louvarei durante toda a minha vida. Eu não confiarei nos príncipes, eu confiarei no Senhor, que é o Criador, que é o meu sustentador, que é o meu Pai de justiça, que julga a minha causa, que é o meu provedor. E aí começa uma série linda da última frase do versículo 7 até o versículo 9. Olha só, quanta coisa linda o Senhor fez, faz e fará. Eu vou repetir. Veja comigo aí, da última frase do versículo 7 até o versículo 9. Quanta coisa linda o nosso Deus fez, faz e fará. Tem muita gente aqui nessa noite que já experimentou isso na sua vida. É possível que tenha alguém acompanhando esse culto, que assistirá depois dessa mensagem, que poderá concordar: é verdade, pastor, eu já fui objeto deste olhar especial de Deus na minha vida. Eu quero te convidar a ler comigo a última frase do versículo 7 e vamos até o final do verso 9. Vamos ler, mas nós vamos ler prestando atenção o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda fará em nossas vidas e na vida daqueles que Ele já chamou antes da fundação do mundo. Vamos ler? O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Você tem ou não tem motivo para louvar ao Senhor o resto da sua vida? Tem. Todo dia. Não importa se está frio, se está calor, se a inflação aumentou, se a inflação abaixou, se estourou a guerra ou se estourou uma revolução. Louve ao Senhor, porque o Senhor te libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É fácil para falar esse versículo, né? Tem muita gente por aí usando esse versículo. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade? Que verdade?
A verdade tem nome, é Jesus. É esta a verdade e não outra que liberta. É esta verdade que tira o homem das trevas e o traz para o reino do Filho do seu amor. É esta verdade que faz um homem e uma mulher considerado inútil para a sua família, para a sociedade, se tornar uma nova criatura, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. E aqui está dizendo, o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. Ele fez isso no seu ministério terreno, com alguns personagens que nós conhecemos muito bem. Mas toda vez que o Senhor Jesus operava um milagre, em que Ele trazia alguém que vivia preso naquela situação, um paralítico, um coxo, um leproso, um cego, Ele estava querendo ilustrar uma outra enfermidade que assola a humanidade: o pecado, a cegueira espiritual. Ah, meus irmãos, como temos ainda pessoas perambulando por aí, andando sem rumo, sem direção, porque estão cegas, não enxergam, não conseguem contemplar as grandezas de Deus. Mas deixa eu dizer algo para vocês, nós corremos esse risco. Sabia que você pode ser crente, mas você pode passar por alguns períodos de cegueira espiritual? Você pode. Eu posso, nós podemos. É por isso que nós devemos lembrar da história do profeta Eliseu. Lembram quando o profeta Eliseu, que tinha um moço, e o rei da Síria estava furioso com Eliseu, mandou a tropa dele, o exército dele, cercar a cidade, porque queria prender Eliseu. De manhã cedinho, o servo de Eliseu acordou primeiro, foi ver como que estava lá fora, e a hora que ele saiu para a parte externa da casa, ele tomou um susto. Ele viu toda a montanha ao redor da casa do profeta Eliseu tomada pelo exército sírio. Ele começou a gritar: ai meu Deus, ai meu Senhor, nós estamos perdidos. E o profeta Eliseu, o homem de Deus, disse assim para ele: espera aí, rapaz, os que estão conosco são muito mais dos que estão com ele. Eliseu já estava vendo, Eliseu já estava enxergando o exército de Deus atrás do exército inimigo, mas o moço do profeta não estava. E o que foi que Eliseu fez? Orou: Senhor, abra os olhos dele, para ele ver. E o que foi que o servo de Eliseu fez depois que Eliseu orou? Ele enxergou. Não se ofenda comigo, meu irmão, minha irmã, mas talvez você possa estar enfrentando alguma fase de cegueira. Não está enxergando as maravilhas de Deus na sua frente, na sua vida, na sua existência. O que você só enxerga é como se estivéssemos usando um óculos escuro. Está tudo escuro. Eu não estou falando que é para a gente trocar o óculos escuro por um óculos azul claro ou cor de rosa. Não, às vezes tem que ser transparente mesmo, para você enxergar a vida como ela é. Mas peça para Deus te dar discernimento para você enxergar as coisas espirituais. Não caia na besteira de achar, isso aqui não tem nada a ver com espiritual, pastor. Isso aqui é coisa humana. Meus irmãos, o mundo jaz no maligno. Não brinque com coisa séria. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor já abriu os seus olhos? Lá atrás, na sua conversão, para você entender que Ele é o teu bendito Salvador, mas talvez você já está tanto tempo na igreja, vai se acostumando com a vida cristã, vai se acostumando com esse ambiente, até se acostuma em ler a Bíblia. Às vezes você já até fala, já sei por onde o pastor vai falar hoje, já percebi qual é a linha de raciocínio dele. Às vezes você pode ser tão esperto, mas ainda assim não estar enxergando as verdades espirituais. Você é capaz de analisar um discurso, mas não é capaz de perceber Deus falando. Cuidado. Mas o Senhor, Ele abre os olhos aos cegos. Talvez nessa noite você deva, antes de ir para casa, orar: Senhor, abre os meus olhos para eu te ver. Senhor, abre os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da Tua lei. Abre os meus olhos, Senhor, não para reparar só nos problemas. Temos problemas? Temos. Temos ainda coisas a melhorar? Certamente. Mas cuidado para o seu olhar não estar voltado só para o que está dando errado. Glorifique a Deus pelo que já deu certo, pelas vitórias alcançadas e pelo que o Senhor ainda tem para nos dar. Mas tem uma terceira coisa: Ele liberta os encarcerados, Ele abre os olhos aos cegos, mas Ele
levanta os abatidos. Tem alguém abatido aqui nessa noite? Triste. O Senhor está falando com você, meu irmão, minha irmã, eu vou te levantar. Eu já te levantei várias vezes, mas eu te levanto de novo, porque eu te amo, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu cuido de você, não temas. Quando você estiver abatido, quando você estiver triste, uma situação que machucou o seu coração, uma notícia que você recebeu, uma atitude que fizeram com você e aquilo machucou você profundamente, lembre-se dessas palavras do Salmo 146, o Senhor levanta os abatidos. E aí você pode orar, Senhor, conforme a tua palavra. Diz lá no Salmo 146, isso é a oração que você ora com a palavra na mão e no coração. Senhor, conforme está escrito lá no Salmo 146, eu peço neste momento, me levanta, porque eu estou abatido. Temos ou não temos motivos para louvar ao Senhor, irmãos? Durante a nossa vida toda, de segunda a segunda, no inverno, na primavera, no verão e no outono, em tempos de paz e em tempos de guerra, em tempos de ganharmos e em tempos de perdermos. Deus é o nosso maravilhoso Senhor. Mas o texto continua. O Senhor não só liberta os encarcerados, o Senhor não só abre os olhos aos cegos, o Senhor não só levanta os abatidos, mas Ele ama quem? Os justos. Você já agradeceu a Deus pelo seu amor por você? Você é amado do Pai. Minha irmã, você é amada do Senhor. Nós vivemos uma sociedade tão egoísta, que muitas vezes o nosso amor é interesseiro, a gente faz esperando algo em troca, mas vem Deus com o seu amor ágape, com o seu amor que nós não podemos medir a altura, a largura, o comprimento, e Ele expressa o seu amor enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz, e Cristo também mostra o seu amor por nós, se entregando voluntariamente na cruz, e nós muitas vezes não queremos ou não desfrutamos desse amor, mas Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Ou seja, você tem que andar com o tanque cheio do amor de Deus, para amar, para devotar o seu amor a Ele e às pessoas que estão ao seu redor. Ele te ama. Eu estava pensando outro dia, a ousadia do diabo, e ele continua fazendo isso conosco. Jesus, no dia do seu batismo, preste atenção, está lá em Mateus 3, um dos textos. Preste atenção, Jesus foi batizado por João Batista. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo pousou em Jesus como uma pomba. E de repente, os céus se abriram, e uma voz ecoou do céu. De quem? Do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem nele eu tenho todo o meu prazer. Imagina, Jesus tinha problema de identidade? O que vocês acham? Crise de identidade? Eu não sei quem eu sou. Acho que meu pai me abandonou, esqueceu de mim. Jesus não tinha crise de identidade, mas o diabo ousou, lá na tentação dele, depois de 40 dias e 40 noites que ele estava com fome, falar assim para ele: se você é o Filho de Deus. Como assim se você é? Eu sou. E de vez em quando o inimigo vai sussurrar no seu ouvido também: se você é Filho de Deus, se você é filho de Deus. Se você gritar, talvez as pessoas que estiveram ao seu redor vão se assustar. Não precisa gritar, mas você diga, confirme: eu sou. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que o receberam foram transformados em seus filhos. Eu fui adotado pelo meu pai, eu posso chamá-lo de paizinho, eu posso dizer que ele me ama. Se aproprie disso. Por isso que eu tenho que louvá-lo todo dia. Por isso que eu tenho que louvar durante toda a minha vida, porque o Senhor ama os justos. Mas ele continua falando, o Senhor aqui no verso 9 diz que ele guarda o peregrino. Agora ele vai trabalhar um grupo que muitas vezes a gente passa desapercebido, peregrino ou estrangeiro, aqui você pode usar a palavra. Desde as páginas mais antigas do Antigo Testamento você encontra Deus se preocupando com essas classes: o estrangeiro, a viúva e o órfão. Se você conhece os primeiros livros da Bíblia, você vai ver que tem preceitos de Deus dizendo, uma coisa linda: você está colhendo as espigas lá na sua fazenda, o
que é que Deus fala? Aquelas espigas que ficam na cerca, bem na beirinha da cerca, não pega. Por quê? Para se uma pessoa estiver passando necessidade, ele vai lá na beirinha da cerca e ele pega. Deus disse isso, sabia? Pensando na pessoa que é desamparada. Órfão e viúva. Talvez hoje menos, mas naquela época, ser viúva não era fácil. E uma pessoa órfã, que não tem pai, não tem mãe. Aí vem Deus e fala num dos salmos, se eu não me engano, o Salmo 68 diz assim: Deus faz que o solitário more em família, porque Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Muitas viúvas estão sendo passadas para trás, sendo enganadas, perdendo seus direitos, aquilo que o seu esposo deixou como legado para ela e para os seus filhos. Mas aí vem Deus e diz assim: eu sou o teu juiz. Esse é o nosso Deus, esse Deus que merece ser louvado e adorado. Por isso que você tem que pegar o versículo 2 e falar assim: Senhor, por tudo isso que a Tua Palavra está me ensinando nessa noite, e por outras coisas que a Tua Palavra me ensina, eu Te louvarei durante toda a minha vida. Não é só na igreja, não é só no culto à noite. É claro, eu não sei você, eu já disse isso aqui numa outra ocasião, mas vou repetir. Não foi uma, não foi duas, olha que eu estou há pouco tempo com vocês. Mas eu já cheguei aqui para o culto e fiquei sentado aqui no primeiro banco com o coração apertado. E falando: Senhor, me acalma, porque daqui a alguns minutos eu vou subir no púlpito para pregar. Mas irmãos, começam os cânticos, e eu começo a cantar, e eu começo a louvar, e Deus vai passando a massagem no meu coração, e quando eu subo aqui para pregar, não estou mais angustiado, porque o Senhor me curou. Isso pode acontecer com você também, mas se você se abrir para o Senhor, se você falar: Senhor, apesar da luta, só não sabe por que eu cheguei hoje aqui, eu não deveria nem estar aqui humanamente falando, mas eu vim. Então, Senhor, fala comigo, aceita a minha adoração, recebe os meus louvores, porque o Senhor tem feito tudo isso na minha vida. E aí, meus irmãos, nós temos que terminar esse salmo dizendo que o Senhor, que reina soberanamente sobre todas as coisas, Ele cuida de cada um de nós, e cuidou da geração passada, cuida da nossa geração, e cuidará da geração que virá após a nossa, se Jesus não voltar. Por isso eu quero convidar você para ler comigo o verso 10, com essa mesma certeza que eu tenho que louvá-lo todos os dias da minha vida. Por que eu tenho que louvá-lo? Além de tudo que nós já vimos até aqui, por essa palavra maravilhosa do verso 10. Vamos ver? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Aqui na terra, ou de 4 em 4 anos, ou até tem lugares aí que está durando até muito tempo, o governante precisa ser trocado. Porque se ele fizer alguma coisa para se perpetuar no cargo, pode acontecer uma coisa muito simples que Deus pode fazer com ele: tirar a vida dele. Morreu, vai ter que entrar outro no lugar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: o nosso Deus é eterno, Ele reina para todo sempre. Não importa quem vai assumir o trono aqui na terra, no alto e sublime trono está sentado o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O trono não está vazio, o governo não está à deriva, porque Ele tem o governo nas suas mãos. Às vezes a gente se desespera. Só igreja do Senhor Jesus, nós não deveríamos ter medo do futuro. Sabe por quê? Porque na Bíblia, na palavra do Senhor, tem o final da história. Você nunca leu? Você acha que isso aqui vai acabar em caos? Você acha que você vai perecer? Se você entende o que é ser de Jesus, meu querido, vem aí novos céus e nova terra, em que habitará a justiça, em que nenhuma lágrima vai rolar dos nossos olhos, em que não vai ter mais velório, não vai ter mais enterro, não vai ter mais hospital, não vai ter mais gente doente. Onde você viu isso, pastor? Qual é o candidato que está prometendo esse tipo de coisa para os seus eleitores? Não é campanha política, é verdade do céu. É o Deus que reina, é o Senhor que é majestoso e glorioso, e de geração em geração Ele cuida dos seus. Por isso, irmãos, louve ao Senhor. Seus lábios não podem ser fechados, mesmo que te prendam, mesmo que amordacem você,
Louve ao Senhor. Louve ao Senhor.